Olá, tudo bem? Vamos conversar um pouco hoje acerca da relação da Igreja de Cristo para com o povo judeu, o povo de Israel. Ao meu entender, de acordo com aquilo que eu compreendo das Escrituras, há duas posições que são diferentes, contrárias entre si e ao mesmo tempo são equivocadas tanto uma quanto a outra. A primeira atitude que eu vejo dos crentes, tanto cristão quanto pessoas que dizem crer em Deus, o antissemitismo. O que é antissemitismo? A palavra semita vem de Sem, que era um dos filhos de Noé, que deu origem ao povo hebreu. Daí a palavra semita e antissemita. Então no mundo inteiro há um ódio muito generalizado contra o povo judeu. O povo judeu sempre foi perseguido ao longo da história, desde o Egito, dos faraós, até aos dias de hoje, né? Passando por Hitler e outras pessoas que lhes detestam. E esse ódio, às vezes, é encontrado até mesmo dentro da igreja. Ou pessoas que se dizem cristãs, pessoas que odeiam o povo judeu, porque diz que o judeu vai eleger o anticristo, que eles são o povo do anticristo, que eles são falsos, que eles são satanistas e coisa dessa natureza. Então pessoas que simplesmente rechaçam, não querem saber, né, do povo judeu e acham que essa atitude é uma atitude cristã. Não, meu amado, não. O ódio a Israel é uma coisa satânica, não vem de Deus. Porque Israel é o povo de Deus. Israel é a terra de Deus, é o povo da promessa. Deles são os profetas, deles é a lei, deles são as escrituras, deles são as profecias. O Messias vem dele e Jesus de Nazaré disse que a salvação vem dos judeus. Então, tudo é de Israel. Por que nós devemos odiar? O nosso próprio Novo Testamento, a nossa própria crença veio de Israel. O cristianismo deriva-se do judaísmo, que nós entendemos que é o cumprimento do judaísmo. Para outras pessoas, saiu do judaísmo. Então não tem como o povo cristão odiar o povo judeu e ser uma atitude correta, coerente diante das escrituras. Não. Quem odeia Israel, odeia o próprio Deus. Porque está escrito, quem toca em vós, toca na menina dos meus olhos. Israel é o meu filho, do Egito chamei o meu filho. Israel é o meu primogênito. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão todos aqueles que te amam. Então, nós cristãos não podemos de maneira nenhuma odiar Israel e achar que isso é uma atitude cristã. Devemos sim amar a Israel, orar pela paz de Jerusalém, porque ele é o filho mais velho e nós somos filhos adotados. A igreja é filho adotivo de Deus. Israel é o filho legítimo. Tá certo? Então vamos partir para outra situação. A outra atitude de que os cristãos têm para com Israel. Eu vejo que muitos cristãos têm uma atitude de idolatria para com os judeus, para com a terra de Israel. Cristãos que vão peregrinar, que vão fazer procissão, que vão se rebatizar no Rio Jordão e volta de lá como se estivesse entrado no próprio céu, volta renovado, revestido, né, mais encorajado. Isso aí é certo ou errado? Claro que não está errado, meu irmão. Até eu, que sou mais besta, tenho vontade de ir a Israel. Até eu, né, tenho muito desejo de conhecer aquela terra assim, de ver, né, os lugares que estão registrados na Bíblia, os locais por onde Jesus passou. É claro que eu desejo ir, mas não que eu ache que em Israel tem mais poder do que aqui no meu quarto. Não que eu ache que por eu estar ali no Monte das Oliveiras, que eu vou receber uma unção dobrada, que ali eu vou ver os milagres acontecendo, porque Deus faz milagre onde Ele acha fé. Onde tiver fé tem milagre. Onde você orar com fé, Deus responde. Então, não há um lugar mais sagrado do que o outro. A mulher de Samaria
falou para Jesus: olha, os nossos pais adoram aqui nesse monte, e vós em Jerusalém. Onde é que é o lugar certo? Jesus disse: mulher, a hora vem e já chegou, que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque Deus é Espírito, e importa que quem lhe adora, o adore em espírito e em verdade, porque Deus procura verdadeiros adoradores. São esses que Deus se agrada. Então, não tem Jerusalém, não tem Monte das Oliveiras, não tem Aparecida do Norte, não tem Meca, não tem Bom Jesus da Lapa, não tem Fátima. Não importa o local que você atribui poder místico, que você atribui que ali o poder de Deus se manifesta com mais intensidade, que ali é um lugar santo, que ali é um local de bênção, de milagres. Isso é idolatria. Não importa a atitude que você tem a esses locais. Diante de Deus, segundo as Escrituras, não existe lugar místico aqui na terra. Não existe lugar sagrado aqui na terra. Especificamente falando, o lugar sagrado é aonde você orar com fé. Se você orar com fé na sua casa, este é o lugar santo. Se você orar com fé na sua igreja, aí é o lugar santo. Se você orar com fé no meio da rua, aí é o lugar santo. Se você orar com fé dentro de um cemitério, no leito de hospital, dentro de uma cadeia, onde você estiver orando com fé, este aí é o lugar santo. Onde você pisar a planta dos seus pés, aí é o lugar santo. Portanto, crente que idolatra Israel, que idolatra a terra de Israel, é tão errado quanto aquele que odeia e rechaça Israel. Porque a terra santa é o seu coração. O altar de Deus hoje é o seu coração. Então, meus amados, crente que quer imitar Israel dentro da igreja. Igreja que mais parece uma sinagoga, é festa das trombetas, é festa da colheita, é festa dos tabernáculos, é os cantores chamados de levita. Meu irmão, que papagaiada é essa? Você nasceu da tribo de Levi por acaso por você ser levita? Você é Gideão, você é Daniel. Vamos parar com isso, meu irmão. Festa das trombetas, festa de não sei o que, é dança daqui, é dança dali. Isso é paganismo, isto é idolatria, isto é judaísmo. Isso é sincretismo religioso. Nós somos igreja de Cristo, nós não somos povo de Israel. Nós temos uma religião diferente, nós temos o mesmo Deus, a mesma raiz, a mesma base, mas nós somos outra religião, nós somos um outro povo, nós somos igreja de Cristo. Israel é o filho legítimo de Deus, igreja é a noiva de Cristo. Olha a diferença. Israel é o povo escolhido de Deus, nós somos o povo amado de Deus, salvos e escolhidos, nós somos filhos adotivos. Então, meu irmão, resumindo, o que é que acontece? Israel é o filho legítimo, que eu já falei, o filho mais velho. Nós somos o filho adotado, porque Israel é o primeiro filho de Deus. Do Egito chamei o meu filho. Israel é o meu primogênito. Só que com a rejeição de Jesus de Nazaré por parte dos judeus, eles ficaram de canto. Abriu-se um parêntese. Israel não foi rejeitado, não foi esquecido. Deus não quebrou o seu pacto, não quebrou a sua aliança. Deus não rejeitou o seu povo de Israel. Ele apenas nos acolheu. E hoje nós somos colocados para fazer ciúme a Israel, para fazer inveja de Israel. Portanto, o cristão não pode ter inveja de Israel. A igreja de Cristo deveria fazer com que Israel sentisse inveja de nós. Nós deveríamos fazer com que Israel desejasse ser crente e não nós desejar ser judeu. Nós teríamos que fazer os judeus desejar entrar na igreja para se converter, para sentir o poder de Deus dentro da nossa igreja, dentro da nossa congregação. Nós deveríamos fazer os judeus se emocionar com os nossos cânticos e não se emocionar com os cânticos dele. Nós deveríamos fazer os judeus se emocionar ao passar na porta da nossa igreja e não nós nos emocionarmos quando passasse na porta de uma sinagoga. Nós deveríamos fazer com que os judeus fossem para outros países buscar uma igreja para entrar e se converter, para ser curado, para receber milagre, para sentir a presença de Deus. E não nós fazermos ao contrário, meu irmão. Nós estamos tendo inveja de Israel, mas a Bíblia diz que nós fomos colocados para fazer inveja neles.
Nós temos a salvação, nós temos a graça. Ele está sob a lei, está sob maldição, sob condenação. Nós já fomos libertos da lei, nós já alcançamos a maioridade. Israel ainda está debaixo de aios e tutores, ainda precisa de ama seca, ainda precisa de babá. E nós já atingimos a maturidade. Estamos sendo preparados, estamos para alcançar até chegarmos à estatura do varão perfeito que é Cristo. Israel está com os olhos vendados, ainda está com o véu. Nós não. O véu já foi tirado da nossa face, o véu já foi rasgado. Israel não entrou no lugar santo, mas nós entramos o tempo inteiro. Com inteira certeza de fé, nós podemos entrar até o lugar santo dos santos, porque Cristo já foi o nosso precursor. Ele já entrou diante de nós e já nos franqueou a entrada. Nós temos que fazer inveja a Israel, uma inveja santa. Temos que fazer e querer ser como nós, meus irmãos. Eu não preciso ter vontade de ser um judeu, de me transformar em judeu, não preciso me converter ao judaísmo para ser salvo. Que atitude bizarra é essa? Que atitude equivocada é essa? Pare de fazer festa judaica dentro da igreja, pastor. Pare de ficar querendo se comparar com Israel, porque você é a igreja de Cristo. A única coisa que nós temos que comparar que comemorar é a Páscoa, mas não como judeus, porque nós não precisamos mais comemorar a Páscoa judaica. Nós celebramos a ceia do Senhor. É a única festa de origem judaica que ainda nós observamos. A Páscoa do Senhor, porém não na data da Páscoa judaica, porque nós celebramos dia após dia a ceia do Senhor. Isso não importa a periodicidade. Tem igreja que celebra ano a ano, tem igreja que celebra mês a mês, tem igreja que celebra toda semana. Ainda que celebrássemos todo dia, não tinha problema nenhum, porque Cristo disse: fazer isto em memória de mim, porque todas as vezes que beberdes desse cálice e comer desse pão, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então ele disse todas as vezes, ele não disse quantas vezes, e não disse de que tempo em tempo, ele disse todas as vezes. Então se a igreja celebrasse todo dia, não tinha problema nenhum, estaria celebrando a morte e a ressurreição do Senhor. Então qual é a atitude que nós precisamos ter para com Israel? Atitude de respeito, atitude de piedade, porque nós temos que incentivar os judeus à salvação. O apóstolo Paulo chegou ao absurdo de dizer que desejaria até ser cortado do plano de Deus se isso trouxesse salvação aos judeus. Ele desejava ardentemente a conversão dos seus patrícios, dos seus conterrâneos. Paulo não queria ser, ele era judeu da tribo de Benjamim, fariseu, ferrenho defensor da lei, mas ele não invejava os judeus. Ele queria que os judeus se tornassem igual a ele, mas não ele se tornar igual ao judeu. Ele não odiava os judeus porque os judeus o odiavam. Ele não queria mais matar judeus porque os judeus queriam lhe matar. Porque eles tinham compaixão dos judeus. Ele tinha compaixão, ele desejava a conversão de Israel. Então é isso que nós precisamos fazer, irmãos. Nós precisamos desejar a salvação dos judeus, que eles cheguem ao conhecimento do Evangelho, porque eles adoram a Deus, mas sem entendimento. Está escrito isso na palavra. Olha, eles temem a Deus, mas sem entendimento. Mas nós temos o entendimento porque nós temos a mente de Cristo. Enfim, Israel está hoje como ele era o filho mais velho e ele está se portando como o filho pródigo. Nós podemos nos comparar como o filho pródigo, que saiu, foi desperdiçar os bens do seu pai, mas voltou arrependido. Somos nós que voltamos para Deus. E Israel está endurecido, não quer aceitar o irmão mais velho, o filho pródigo, né? Aliás, desculpe aqui, não quer aceitar o irmão mais novo que chegou e foi aceito pelo pai. Então Israel está ali. Ele não aceita Cristo, ele não aceita os cristãos como irmãos dele, porque ele acha que ele é o bonzão, que ele é, né? O filho da promessa, como realmente é. Então ele não está disposto a participar da festa do filho pródigo. Ele não está disposto a aceitar a nossa festa e o amor que Cristo tem por nós. Assim também tem muito cristão que está na mesma posição dos judeus. Não aceita os judeus, né? Rechaça os judeus, e outros estão com inveja. Então não podemos nem odiar, nem idolatrar. Temos que amar. Temos que agradecer a Deus pelos judeus e desejar a salvação deles, porque Cristo veio para unir os povos.
no dia da glória de Deus, no dia da vida de Deus, quando a consumação de todas as coisas acontecer, os judeus irão se converter ao nosso Messias, irão aceitar o nosso Salvador, e assim seremos todos um só povo. Aí teremos um só Deus e um só povo. Não haverá mais distinção entre judeu e igreja, porque seremos um. E diz a palavra: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não haverá mais judeu, grego, romano, brasileiro, francês, alemão, árabe, africano, porque todos seremos um. Deus só tem uma família, e essa família é composta de todos os seus fiéis, não importa a raça, não importa a nacionalidade, não importa a cor. Amém, meus amados irmãos? Esta é a palavra, esta é a atitude. E voltando um pouquinho aqui atrás, como eu disse que tem pessoas que odeiam os judeus, tem muitos crentes e outras pessoas também que não são cristãs, que dizem até que os judeus atual não são os judeus originais. Que eles dizem que aquelas pessoas que estão morando ali na terra de Israel não são os judeus verdadeiros. Que os judeus verdadeiros são os africanos, são os negros, que Jerusalém é na América. Então as pessoas chegam a um absurdo de coisa, de contrariar a própria lógica, a própria razão, a própria ciência, a própria geografia, a própria história. Você não tem como mudar uma cidade de um canto para o outro, né? Não se pode dizer que eu estou aqui na França, mas a França antigamente era lá na África. Não existe isso, gente, né? Não existe isso. Então, essas pessoas dizem que esses judeus aí não são os verdadeiros judeus, que os judeus são negros, porque sofreram, porque foram escravizados, que Jesus era negro. Meus irmãos, paremos de fantasia, vamos ficar com o que diz as Escrituras, vamos orar pela paz de Jerusalém, vamos amar os judeus, vamos interceder pelos judeus, para que eles resplandeçam a luz do Evangelho, para que eles reconheçam a Cristo como seu Senhor, como seu Rei, como seu Messias, como seu Cristo, como seu Deus, assim como nós cremos, para que sejamos um só povo, para que sejamos uma só família e para que desfrutemos da mesma alegria, da mesma graça, da mesma glória, da mesma felicidade eterna. Essa é a atitude que a igreja deve ter para com Israel. Nada de inveja, nada de ódio, mas sim amor, respeito, compaixão e gratidão, porque a salvação vem dos judeus. O meu Messias e Salvador, Jesus de Nazaré, vem dos judeus. Mas ele não é só o Deus dos judeus, ele é Deus do mundo inteiro. E todos quanto receberam, ele lhes deu o direito de se tornarem filho de Deus. Se você é filho de Deus, você é meu irmão. Não importa qual seja a sua nacionalidade. Obrigado e até a próxima.